Tem um tipo de cansaço que não melhora só deitando. Você até para, o corpo fica quieto, a casa fica mais silenciosa. Porém, por dentro, parece que alguma coisa continua ligada, como se uma parte sua ainda estivesse de plantão. E eu não quero começar esse vídeo hoje te perguntando por que você não relaxa. Eu quero começar por outro lugar. Em que momento seu corpo aprendeu que parar era perigoso? Porque às vezes o problema não é a falta de descanso. É um corpo que passou tempo demais confundindo o descanso com descuido. E eu sei que você conhece essa sensação. Você senta para descansar, mas não consegue se entregar. Fica alguns minutos paradas, mas parece que existe uma urgência invisível te puxando de volta. Não tem nada tão grave acontecendo naquele momento, mas o seu corpo age como se tivesse. E aí vem a culpa. Como se você estivesse fazendo algo errado, como se descansar fosse perder tempo, ou como se parar por alguns minutos pudesse fazer alguma coisa sair do controle. Então preste atenção nisso aqui. Para algumas pessoas, relaxar não parece descanso, parece baixar a guarda. E quando relaxar parece baixar a guarda, o corpo ele não relaxa. Ele continua atento, contraído, preparado para responder a alguma coisa que ainda nem chegou. É por isso que muita gente se culpa. A pessoa pensa que é ansiosa demais, acelerada ou incapaz de desligar. Mas e se isso não começou como ansiedade? E se começou como proteção? Porque o corpo, ele guarda a história. Ele guarda os ambientes onde a calma durava pouco, onde o clima mudava de repente, ou até mesmo nos momentos em que você precisou perceber o que estava acontecendo antes que alguém explicasse qualquer coisa. E quando um corpo aprende cedo demais a prever problemas, ele começa a desconfiar da paz. E essa é a imagem que eu quero te trazer hoje. Um alarme interno. Como se existisse uma casa dentro de você. Em algum momento da sua história, o alarme dessa casa disparou, só que ninguém voltou para desligar. Então, mesmo quando não existe perigo real, o corpo continua funcionando como se existisse. Você pode até estar em silêncio, em casa, tentando descansar de verdade, mas por dentro o alarme ainda pergunta: será que está tudo bem mesmo? E essa pergunta, ela cansa, porque o corpo não descansa enquanto acredita que precisa vigiar. Ele não se entrega ao momento porque continua esperando alguma mudança no clima, alguma cobrança ou algo que confirme que ele não podia ter relaxado. E esse alarme não nasceu agora. Ninguém nasce achando que precisa merecer descanso. Uma criança pequena, quando se sente segura, ela repousa, ela dorme no colo, brinca sem pensar no que precisava provar. O corpo dela ainda não aprendeu a desconfiar da pausa. Mas quando uma criança cresce em um ambiente imprevisível, alguma coisa muda. Se a casa mudava rápido demais, ela aprende a observar antes de relaxar. Se parar era visto como preguiça, ela aprendeu que descanso podia trazer culpa. E a criança, ela não pensa: eu estou em estado de alerta. Ela só sente que precisa ficar ligada. Ligada o suficiente para não ser pega desprevenida. E aí, com o tempo, o corpo entende uma mensagem silenciosa: eu só estou segura se estiver atenta. E aí, essa criança cresce. Agora, ela é adulta. Mas o corpo continua repetindo a mesma estratégia. Você tenta descansar, mas uma parte sua não deixa. Não porque você gosta de viver cansada, ou porque você quer controlar tudo, mas porque lá dentro parar ainda parece perder o controle. E aqui tem uma coisa importante. Às vezes você não precisa de mais uma técnica de relaxamento. Você precisa mesmo entender por que relaxar parece tão ameaçador. Porque se o seu corpo aprendeu que a calma vinha antes do caos, toda pausa vai parecer suspeita. Se ele aprendeu que descanso vinha acompanhado de cobrança, parar vai parecer dívida. Então não adianta mandar esse corpo ficar tranquilo na força. O corpo precisa reaprender o que é segurança. E reaprender segurança não é fingir uma paz que você ainda não sente. É começar aos poucos a mostrar para esse corpo que nem todo silêncio é perigo, que nem toda pausa será cobrada depois, ou que nem todo descanso signifique descuido. E é por isso que a psicanálise não olha para você e diz apenas: relaxe mais. Isso é muito pouco. A pergunta verdadeira é: quando foi que ficar em paz começou a parecer estranho para você? Porque uma coisa é responsabilidade, outra coisa é viver em alerta o tempo inteiro. A responsabilidade é cuidar do que precisa ser cuidado. O estado de alerta é viver como se tudo pudesse desabar se você soltar por alguns minutos. E muita gente confunde essas duas coisas. Chama de maturidade, produtividade e até de força. Mas muitas vezes é só o corpo cansado tentando manter controle sobre uma vida que em algum momento pareceu instável demais. E isso tem um preço, porque quem vive em alerta não consegue estar inteiro onde está. Você pode estar em um momento simples sem nenhuma ameaça real, mas por dentro já está se preparando para o próximo problema. E sem perceber, você deixa de viver o presente para tentar se defender de uma urgência que ainda nem chegou. Por fora, talvez ninguém perceba, porque você funciona, dá conta do que precisa e segue seu dia. Só que por dentro existe um corpo cansado de nunca receber permissão para desligar. Agora eu quero fazer uma pergunta com calma para você. Quando você tenta relaxar, o que aparece primeiro? A paz ou a culpa? O alívio ou a inquietação?
Olhe para isso com honestidade, porque essa resposta fala muito. Talvez o seu problema não seja não saber descansar. Talvez o seu corpo tenha aprendido que descansar era deixar tudo sem controle. E para quem precisou controlar demais para se sentir minimamente segura, perder o controle parece assustador. Mas olha aqui para mim nessa parte. Descansar não é abandonar a vida, é voltar para o corpo antes que ele precise gritar. Você não precisa chegar no limite para merecer pausa, nem precisa estar destruída para ter direito ao silêncio. Eu sei que isso parece simples, mas para quem vive com o alarme interno ligado, isso é quase uma reeducação emocional. E isso começa pequeno. Começa quando você para por alguns minutos e percebe: meu corpo está estranhando a calma. Começa quando você respira e pergunta: essa urgência é de agora ou é de uma urgência antiga? Porque nem todo corpo quieto está descansando. Às vezes ele só está parado enquanto continua se defendendo por dentro. E esse aqui é o ponto. O descanso verdadeiro não é só parar de fazer, é parar de se vigiar. É quando o corpo entende que não precisa procurar problema o tempo inteiro. É quando a calma deixa de parecer ameaça e começa aos poucos a parecer casa. Talvez você tenha passado anos vivendo como se precisasse estar sempre pronta. Mas pronta para quê? Essa pergunta é importante, porque talvez você esteja se preparando para uma cobrança que não está acontecendo agora. Ou o seu corpo ainda esteja reagindo a uma fase da sua vida que já passou, como se ela ainda estivesse o mesmo poder sobre você. E agora você pode começar a falar com esse corpo de outro jeito. Não com cobrança, mas com presença. Como quem diz: eu sei que você tentou me proteger, mas eu não preciso viver em alerta o tempo inteiro. Isso não é fraqueza, é cuidado. Porque um corpo que nunca para, uma hora começa a cobrar. Ele cobra no cansaço que não passa, no sono que não se aprofunda e na sensação de estar sempre atrasada por dentro. Então hoje eu quero te fazer uma convocação. Pare de chamar de preguiça aquilo que talvez seja medo de descansar. Pare de chamar de produtividade aquilo que pode ser um corpo tentando não sentir. Seu corpo não precisa viver como uma casa com um alarme disparado. Ele pode aprender, aos poucos, que a calma não é perigo e que parar não significa perder o controle. Então, da próxima vez que você tentar relaxar e sentir uma inquietação, não brigue imediatamente com você. Escute esse corpo. Se pergunte: do que você está tentando me proteger agora? Porque você não nasceu para viver em estado de emergência emocional. Você não precisa esperar quebrar para finalmente parar. Você pode existir sem estar produzindo alguma coisa e talvez relaxar de verdade comece exatamente aí. Quando o corpo entende que não precisa mais vigiar o mundo para merecer paz. Então, se esse vídeo mexeu com algo dentro de você, se inscreva aqui no canal. Aqui a gente não fala só sobre a dor. A gente aprende a reconhecer de onde ela veio, por que ela se repete e como começar a voltar para si. Eu sou a Andressa Macena e esse é um espaço para quem cansou de se abandonar.